Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, eu sou a Mari, eu tô aqui com a Andréia e hoje a gente vai falar de El Chaltén. Agora, por que El Chaltén, uma cidade tão pequenininha no meio da Patagônia? Na verdade, El Chaltén é um lugar muito especial que me encantou e mesmo antes de conhecer pessoalmente, me encantou pelas fotos e pelo significado que tem a cidade. A cidade é bem pequenininha, são poucas ruas, alguns comércios e restaurantes. A população é de 400 habitantes, mas no verão, na temporada, chega a 3.500, porque na verdade a cidade é o sonho dos escaladores e montanhistas. Quem já viu Cerro Torre no Netflix vai entender o que eu tô falando. E a parte prática, como chegar? Tem duas opções, você pode ir dirigindo ou você pode comprar um passeio. Se você comprar um passeio, bate e volta, saindo de El Calafate, é a forma mais fácil. São cerca de 300 quilômetros, 3 horas e pouquinho, num trajeto muito lindo. Ou você pode alugar um carro ou alugar um transfer, contratar um transfer, e fazer esse trajeto. A maioria dos passeios contratados, as excursões, são bate e volta, que a gente também sugere no roteiro personalizado, dependendo da quantidade de dias que você tem disponível para viagem. Se você tiver um pouquinho mais de dias e tiver na alta temporada, que seria o verão, aí eu recomendo ficar pelo menos uma noite ou duas em El Chaltén e aí pode contratar um transfer para levar. Até a gente passa a indicação também, é só entrar em contato com a gente. Mas El Chaltén também não é para o ano inteiro. Os ventos são super fortes, o tempo muda constantemente e é muito importante olhar a previsão do tempo antes de ir para ver se vale a pena. Porque o bonito de El Chaltén é ver o Fitzroy e as montanhas, e se o dia estiver super nublado, você não vai conseguir ver nada. Mas mesmo assim, o centrinho da cidade é muito fofo e eu recomendo ir lá para os restaurantes, para o alfajor, conhecer a vibe da cidade. Mas claro, num dia ensolarado faz muito mais sentido fazer as trilhas. Uma coisa que é bem interessante na cidade é que não tem internet, não tem o sinal. Então, assim, para funcionar a internet, você tem que ir num dos cafés ou na sua hospedagem, que vai ter Wi-Fi, e alguns pontos da cidade que consegue pegar um sinalzinho de internet, mas a ideia é justamente ficar desconectado e poder aproveitar aquilo o dia inteiro, e aí de noite você sobe as suas fotos maravilhosas. E a cidade é muito interessante, porque os turistas que vão para El Chaltén tem dois tipos. Tem os que têm um orçamento ilimitado e querem conhecer a cidade com muito mais conforto, tem um guia privado para fazer todos os treks, um hotel super luxuoso, e tem também muito mochileiro que fica em hostel ou mesmo em acampamentos, tem alguns acampamentos gratuitos, leva tudo nas costas, faz todas as trilhas e gasta pouquíssimo. Pouquíssimo, assim, entre aspas, o equipamento para acampar, para fazer o trekking, o tênis, a meia, o corta-vento, isso tudo requer um certo orçamento. Então, a gente está falando, assim, barato, entre aspas. Isso se aplica também às hospedagens, porque tem hospedagem ecológica do tipo Ecodomes, mas aí você vai olhar o preço, são consideráveis as tarifas. Mas faz tudo parte. Você pode ficar num glamping, que é um camping com muito conforto, ou você pode ficar num camping com o conforto que todo camping tem, que é quase nenhum, na barraca. E aí, infelizmente, aqui no podcast eu não posso mostrar as fotos, mas você vai lá no blog maripelomundo.com.br ou vai no Instagram, maripelomundo.blog ou no @mpm.trips, que a gente coloca muitas fotos da Patagônia lá. E aí, o que a gente vai conversar um pouco é sobre os trekkings que tem em El Chaltén, porque a gente tem a ideia de que preciso caminhar muito, preciso estar em forma, e na verdade tem vários tipos de trekking. Tem os trekkings que você chega de carro e anda só um trecho muito curtinho, que não tem muita
inclinação e ver paisagens maravilhosas. Tem os trekkings de dificuldade média, que você vai ter que caminhar 4, 5 quilômetros, um pouco de inclinação em alguns momentos, mas nada impossível de se fazer e também com vistas maravilhosas. E tem os trekkings mais difíceis, que aí você vai ter que realmente 8 a 10 quilômetros para chegar num ponto, tem que ter uma disposição física melhor e, em compensação, também a vista é outra, né? Mas, de qualquer forma, dos de baixa, média e alta dificuldade, o aproveitamento vai ser igual, a cidade vai ser igualmente bonita e vai ser um passeio que vai ficar na memória. No inverno, a cidade praticamente fecha, os hotéis fecham, os restaurantes fecham. Quem vai para a cidade são realmente os montanhistas que escalam montanhas com neve. Então, para planejar El Chaltén, quanto mais na alta temporada do verão, melhor. Isso seria dezembro, janeiro, fevereiro, máximo. E eu, a Andréia e a Ana, fomos nós três para El Chaltén em diferentes oportunidades também, e também juntas. E a gente tentou fazer trilhas diferentes justamente para a gente ter essa experiência e poder compartilhar com vocês. Então, a Ana vai falar um pouco da experiência dela para chegar até a Laguna Capri. A Andréia vai falar um pouco da experiência dela em chegar ao Mirador de los Cóndores e a Cascata Chorrillo del Salto. E eu fiz a Laguna de los Tres e o Lago del Deserto. E a Laguna de los Tres, eu vou colocar o áudio aqui, que foi uma coisa assim surreal, uma coincidência muito grande, porque fui subir os 10 quilômetros para chegar lá no pico, não conversei com ninguém no caminho, e tinha bastante gente. E aí a única pessoa que eu conversei no momento que eu fui descansar era justamente o Luiz, que eu estava louco para gravar um podcast com ele. Então, gravamos lá no pico da Laguna de los Tres, e foi muito legal. Agora, se você está acostumado a fazer trekking, não tenho muito o que acrescentar, mas se você não está acostumado, é sempre bom tomar cuidado com algumas coisas essenciais, que é a proteção dos pés, a proteção da pele com filtro solar, da cabeça, ter um apoio para fazer as caminhadas, tem uma série de equipamentos que é bom usar realmente. Porque não adianta você conseguir fazer o trekking e no dia seguinte você tá exausto, dolorido, com o pé torcido, e isso pode estragar o resto da viagem. Então, a preparação também é muito importante. E as trilhas de dificuldade alta, eu acho que não vale a pena economizar e contratar um guia, principalmente se você estiver sozinho ou se você estiver acompanhado de alguém que tem mais dificuldade ainda de fazer trekking com você. Um guia é super importante para subir pelos lugares corretos, descer pelos lugares corretos e te prestar uma ajuda caso você precise. E a dinâmica da cidade é muito legal, porque todo mundo sai cedinho para os trekkings. Na hora do almoço a cidade parece cidade fantasma. Até algumas coisas fecham depois do almoço. E lá pelas 4 as pessoas começam a voltar dos trekkings e a cidade vai enchendo, os restaurantes ficam abertos até tarde, tem balada pro pessoal e tem muita opção de cervejaria. É uma cidade assim muito aconchegante, agradável e que realmente vai deixar memórias eternas. Mas a Andréia vai contar a experiência dela, a Ana também, e aí depois no final eu vou colocar aqui o áudio que eu gravei com o Luiz lá no topo da Laguna de los Tres, e tem também a participação especial da Elke, que estava junto na subida. Olá, pessoal que acompanha o podcast Mari pelo Mundo, aqui é a Ana Paula, eu aqui de novo, vou falar de uma viagem muito especial que fizemos nós três, eu, a Mari e a Andréia, e foi muito especial por irmos juntas e desbravar um lugar juntos, em um lugar que a Andréia já tinha muitas memórias também, ela já tinha ido. E esse passeio El Chaltén foi especial porque fomos juntas, porém fomos separadas. As meninas não fizeram a trilha e a Andréia fez um pouquinho comigo, né? Ela subiu até um pedacinho e eu fiz a trilha sozinha depois, até o Lago Capri. E assim, foi muito legal porque eu vi gente de várias idades lá, sabe? Eu gosto de fazer trilha, eu já gosto de fazer escalada não, trilha mesmo, né? Em montanha. Só que lá era muito frio, né? Eu tava de bota,
calça, de meia, e eu tava com muito frio, eu tava com medo de congelar, e eu fiquei com medo, então fui fazendo a caminhada no meu ritmo, assim, e a cada lugar mais maravilhoso que o outro, assim, então fui devagarzinho, fui apreciando no meu ritmo e via pessoas indo, pessoas voltando, muita gente mais velha, assim, isso que eu achei muito interessante, sabe? É um local onde vão os trilheiros mesmo fazer essa trilha. Então, isso me motivou, que às vezes eu estava bem cansada, falando, não, se aquela pessoa ali está indo naquele ritmo, naquele gás, eu posso me inspirar. E aí eu fui lá no Lago Capri, nossa, que vista maravilhosa. E eu acompanhei um pessoal que parou lá, tem uma galera que acampa, né, mas tem a vista para o lago, e a gente comeu a guia deu um lanchinho pra gente, né. Aí foi isso, e a gente foi com guia, mas cada um foi no seu ritmo, né, fazer essa caminhada, isso que eu achei legal. Então, se quiser fazer em grupo, dá para fazer, ou se quiser fazer individual também, no seu ritmo dá para fazer, e vale muito a pena. Nossa, cenário de filme, assim, parece que a gente está dentro daquela embalagem do Milka, sabe, aquelas montanhas cheias de neve, incrível. Então, dica aí para os trilheiros, vale a pena, o Chaltén. E a vilinha é incrível, né? É uma vila assim pitoresca, com aquelas casas de madeira, assim, uma arquitetura diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Enfim, Patagônia é apaixonante, vale a pena ir por todos os motivos. Olá, ouvintes do podcast. Hoje a gente está falando sobre El Chaltén, uma viagem que, como a Ana falou, nós fizemos as 3 juntas, eu, ela e a Mari, e foi muito legal, foi muito especial. O destino na Patagônia é realmente maravilhoso e foi bastante interessante a gente ter feito alguns passeios separados para poder trazer experiências diferentes e conhecer mais coisa também, exatamente para poder relatar. E quando a gente foi ao Chaltén, eu fiz uma parte da subida até a Laguna Capri, na verdade não fui até a lagoa, parei no meio do caminho, que tem uma vista maravilhosa, que você vê os entornos do rio Las Vueltas, que chama, a vista da cidade toda, um vento fortíssimo, eu me lembro do vento assim, segura qualquer coisa que você tem na mão, porque sai voando. Depois eu desci esse pedacinho e fiz uma trilha de 4 quilômetros e de volta é uma trilha bem fácil, porque ela é em linha reta. Apesar de serem 8 quilômetros de caminhada, quase 9, é bem tranquilo para fazer até a Cachoeira do Salto. É uma paisagem lindíssima, assim, a vontade que a gente tinha, apesar do frio, né, congelante, a vontade que tinha daquela água, aquela natureza, aquela paisagem toda, era de dar um mergulho. A água realmente é muito gelada, é muito pura, porque é uma água que vem de cima do morro, da neve derretida, e realmente é um passeio que vale muito a pena. É uma trilha, essa que vai até a cachoeira, que pode ser feita por qualquer pessoa, não tem muita restrição, é uma caminhada em linha reta, bem tranquila, bem fácil para ir e para voltar. E depois eu pude curtir um pouquinho a cidade, conhecer algumas lojinhas, foi bem gostoso. Foi muito bom. Eu espero poder voltar de novo, fazer outras trilhas, outros trekkings na cidade, porque El Chaltén é conhecida como a capital nacional do trekking na Argentina. Na Laguna de los Três. Cerro Chaltén, né? Isso. Isso aí é o batizado. Com o Luiz. E a gente tá aqui descansando, aproveitando para pegar umas dicas aqui. Luiz, o que dá para fazer e para que idade? Não é nem a idade, né? É a resistência. E resistência. Tem passeios desde a cidade, que é 1 quilômetro, Mirador de Los Condores, Miradores de Águia. Tem passeios a cavalo, caiaque. Tem trilhas que são 1 quilômetro, 2 quilômetros da cidade para ver cachoeira. Tem passeios também que você consegue chegar com um automóvel, né, numa lagoa, glaciares também. E tem trilhas de mais complexidade, né? A Laguna de los Três é uma das maiores. O que a gente estava conversando aqui, né? Essa foi a primeira que eu subi, eu achei bem puxado. Até a Laguna Capri, né? São 4 quilômetros. É puxadinho, mas dá para fazer. Aí daqui para cá, você recomenda a pessoa já ter uma resistência física maior. Eu recomendo vir fazendo já algumas trilhas, preparar bem o cardio, que a última parte aqui é bem subida, né? É bem íngreme, né?
E tudo também é psicológico também. Tá cansado. É aquela para, coisa de descansa. subir montanha, né? A pessoa tem que estar com a vontade. Você fez muita trilha, El? Olha, eu já fiz muita, mas a minha vibe sempre foi ali no Paraná, perto de Curitiba, tem muita serra. E eu fazia as trilhas lá. E você acha que desfruta mais, assim, essas subidas de montanha ou trilha tranquila e vai passeando? Eu achei esse pedacinho aqui, o último, sofrido, assim, sabe? Ele é muito Eu não intenso, estava né? desfrutando esse último momento. É que na verdade o que acontece, né? Às vezes o pessoal vê, nossa, vou pra Patagônia, né? Eu já tive vários clientes que falaram, nossa Luiz, mas pelo vídeo é mais fácil. É que eu acho que falta divulgação ainda, né? O pessoal chega, na verdade, né? Às vezes tá cansado, né? Não vai tirar foto toda a trilha, acaba refotografando ou registrando só a última parte, né? Mas eu acho que deveria ser mais Eu fiz divulgado, umas assim, né? fotos do caminho, Isso. para ter uma ideia, porque a pessoa se conhece, E né? é Para ela assim. saber se dá conta ou não. Isso, e eu sempre falo para todas as pessoas que vêm, olha, você não sai da trilha do quilômetro 1 pensando já chegar no 10, entendeu? Vai dividindo por partes, que é menos coisa para você pensar, é menos pressão, assim, digamos. Você vai vencendo objetivo por objetivo, igual. O exemplo da Laguna Capri, do trekking da Laguna de los Tres, é você sair da cidade, caminhando, no quilômetro 1 tem o mirador do Rio de las Voltas, aí no quilômetro 2,5 você recarrega sua água, tem um ponto de água para você recarregar, e aí depois do quilômetro 13 já começa, essa toda a subida que você pegou do quilômetro 1 ao quilômetro 2,5, já começa a melhorar, já chega na Laguna Capri. Lá na Laguna Capri, Lindíssima. para, né, Come alguma coisinha. come alguma coisa, hidrata. Aí tem uma questão da técnica, né? Porque eu tô acompanhada com uma pessoa que tem muito conhecimento. Isso, e aí exato. aquilo, não pisa nessa pedra, coloca essa... Como é que chama isso aqui? Os bastões de trás, Os né? bastões na posição certa. É, Tem toda uma coisa para evitar acidente, né? E a Exatamente. gente estava subindo, ele falou que tem os códigos da montanha. Quem tá subindo tem prioridade. Quem tá Exatamente. descendo essas coisas a gente não sabe, assim, só olhando, vamos subir ali a montanha. Aí eu acho legal fazer com guia, porque além de você estar ali com uma pessoa experiente, você também aprende muita coisa, né, de montanha. Para você não forçar muito o seu corpo, né? Porque, por exemplo, a pessoa vem aqui sozinha, ela só está pensando no objetivo final. Ela tá apressando os passos dela, mas não, você quando vem com algum guia ou alguma pessoa aqui da região, a pessoa sabe, né, vamos caminhar, aqui a gente tem que ir mais devagar, aqui a gente pode ganhar um pouco mais de tempo, né, você não fica perdido, a pessoa quando vem pra cá, ela fica sozinha, ela fica perdida, assim, né? E às vezes isso se torna perigoso, porque você quer chegar, você tá vendo uma pessoa passar na sua frente, mas você não sabe se a pessoa já conhece aqui ou não, né, você quer acompanhar a pessoa, mas o certo é você ir no seu ritmo. E se você tiver alguma pessoa da região ou um guia, fica melhor ainda, você aproveita mais. E os acidentes mais comuns é tornozelo? Tornozelo por falta de calçado apropriado. Eu não tinha um tênis com cano alto, né? Que era o ideal. É, o ideal. Porque não é que ele não vai deixar você quebrar, torcer o tornozelo, mas ele vai dar uma evitada. Os bastões ajudam muito na descida por causa da carga, né? Na subida também, lógico. Né? Em épocas de chuva também tem que ter um calçado com agarre bom, porque tem muita lama, nessa partezinha aqui em cima escorre muita água, e aí mistura a água com as pedras, e você viu, né, o precipício que está aqui, qualquer erro é fatal. Né? E tem a questão da roupa, porque é frio, é calor, a gente vai ver gelo e tá suando, aí é uma dificuldade, né, acertar a roupa, e tem muita roupa própria, né, tem que comprar tudo... Tecido tecnológico, coisa que não que deixa transpirar. É isso. Essa região aqui de El Chaltén, ela é uma das regiões mais instáveis da Patagônia, porque em um dia só você pode pegar chuva, pode pegar um nevoeiro, pode chover, pode ventar muito, entendeu? Então você tem que estar preparado para as 4 situações. Aí vem aquele esquema cebola, né? Você vai colocar uma primeira pele, vai colocar depois uma calça ou impermeável, uma calça mais leve, uma flissé, depois um corta-vento, e levar sempre uma mochila não muito grande, média, com um casaco, né? Caso tenha frio, touca, pra tem que estar volta preparado. Também, né? Protetor solar. Protetor solar, muito protetor solar, né? Você viu aí que estava aqui o agora. meu já tá vencido aqui.
Né, ó, não fica pessoal pra pele. Boné. Boné. E olha, Boné, que você pensa que é banana. calor, é frio. E a previsão do tempo, a gente estava vendo a janela, a altura da nuvem, porque a primeira vez que eu vim eu não vi o fixo, estava tudo nublado. E aí são momentos são momentos, né? Sim, exatamente. Aqui ele o Cerro Chaltén, né? Os indígenas, os teuetes batizaram assim porque Chaltén significa montanha fumegante, né? Você pode vir aqui qualquer época do ano que sempre vai ter uma fumacinha em cima dele, o céu pode estar todo azul e ele de longe realmente parece uma chaminézinha, né? Então essa região aqui do Cerro Chaltén, Poicenote, que está aqui da esquerda, e do outro lado dessa montanha aqui, que é o Cerro Torre, ele é bem difícil de você pegar ele bem... Assim, aberto, que nem isso, a aberto, gente tá vendo. Hoje a gente tá num dia lindo. É o que essa é a trilha mais bonita que você já fez? Olha, é a mais incrível. Ah. É a mais incrível. Pra você terminar a trilha de frente para esse gigante aqui, é muito emocionante. Mas Como acessar aqui atrás tem o campo continental de gelo, né? Que é lindo aqui. Então por isso que o clima aqui também é instável também. Mas nós somos brasileiros, né? E você é de Minas e é de Curitiba e são lugares lindos também, Isso. né? A gente tem lugares Cada muito um tem a sua especiais. beleza, né? Que Faz eu 5 fiz. anos. E o Leiva lá com Cambará do Sul também, os canyons lá, né? A gente tem muita beleza. A diferença é que a gente não tem o gelo, né? E aí É um visual diferente, né? diferente. Que há 2 anos eu fiz o Monte Roraima. Fiquei 9 dias lá. Dormindo e acampando? Lá em cima. Essa é a experiência que ainda não tive. Nossa, muito Tomando bom. coragem pra acampar. Aí perto de Curitiba tem os picos, né? O Paraná, Morumbi. São incríveis, mas não é isso. Né? O mais alto tem 1.200, 1.300. E agora ainda falta um pedacinho pra gente descer, pra chegar ali na laguna. Coragem. E Luiz, deixa aqui só suas redes aqui pro pessoal olhar suas fotos também. Então pessoal, sou mineiro, faz 5 anos que eu tô aqui já na Patagônia, aqui no extremo sul da Patagônia, né? Abrangendo a região aí de Rio Ushuaia, El Calafate, El Chaltén, Porto Natales, né? Rio Gallegos, para quem não conhece Rio Gallegos tem um dos campos vulcânicos mais antigos do planeta, né? Não é ativo, mas foram várias erupções vulcânicas. Tem a maior pinguineira, né? Pinguineira, a reserva dos pinguins de Magalhães também aqui da Patagônia. Ali pro Ushuaia. Em Rio Gallegos. Em Rio Gallegos? Em Rio Gallegos é a maior reserva de pinguins de Magalhães. Então peraí, deixa o seu Instagram que eu vou guardar o celular. Porque aqui Patagônia, é toda a atenção possível. Patagônia.360, tá? O Patagônia 360 no Facebook. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no direct lá, né? Como é que são os seus grupos? Aproveita e conta aí pro pessoal. Então, eu trabalho com grupos reduzidos, tá? Eu trabalho com grupos de 4 pessoas, veículos 4x4, tá? São grupos bem privativos, né? É um passeio bem tranquilo assim, a gente tem uma autonomia, a gente pode escolher fazer um passeio mais, um passeio a menos, ficar mais um tempo ou não. E também, né, vencendo aí, lidando melhor com os imprevistos, que a Patagônia é assim, né? Ela é cheia de surpresas. E o que faz quando a semana tá ruim? Tá com o tempo nublado, tá fechado? Então, tem regiões que dá para fazer algum passeio alternativo, né? El Chaltén, por exemplo, aqui é um pouco mais difícil, mas tem passeios que a gente tem acesso em caminhonete, tem estâncias, passeios a cavalo, né? Mas até hoje, ó, pra você ter uma noção, desde quando começou a temporada, depois da pandemia, né? Até hoje os grupos que eu recebi aqui, graças a Deus, conseguimos fazer os passeios, né, com sucesso. O clima ajudou, né, bastante. O clima ruim faz parte também, né? Não, É a natureza. Isso, é a natureza, exatamente. E... Ó, cuidado. Não, mas assim, dependendo, a gente, lógico, né, não vou colocar em risco os clientes, levando os clientes para a montanha onde vai estar nevando muito, ou chovendo, né? Mas eles entendem, né? Que não... Qual é a idade mínima que você já teve no seu grupo?
Olha, a idade mínima que eu já tive nos meus grupos, eu já veio famílias para cá, né? Onde eram compostas pela avó, né? Pessoas aí de 70 anos, 80 anos também já vieram para cá. E crianças aí de 7 anos, 8 anos nas trilhas já. Hã? Jura? Sim, sim. Isso, já vieram para cá, um grupo lá de Belém do Pará, para cá, né? Já vieram um grupo de Curitiba e Pinhais para cá também com a família toda. E a gente nós estivemos desfrutando aí 10 dias, né? Isso foi antes da pandemia, né? Agora, pessoal, tem algumas pessoas ainda que preferem esperar um pouco mais, porque também tem o tema das fronteiras, né? Tem hora que a fronteira fala que vai fechar, né? Tem umas que já estão fechadas, outras... A Argentina aqui até agora tá bem tranquila, né? O Chile que tá com alguns probleminhas aí. Mas é isso aí, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, patagonia.360, tá? No Instagram. Pode chamar no direct, no Facebook também. Tem lá o Patagônia 360. Né? E qualquer coisa também, entre em contato com a Mary aí, com a Mari, e ela vai ajudar vocês também. Isso, dá os informações e montar um roteiro bem legal. E quem está escutando o podcast, olha lá no post para ver as fotos lindas do lugar que a gente está gravando. Obrigada. Obrigada, Elke, também pela contribuição. Espero que vocês tenham gostado das dicas, porque realmente é uma viagem que vale a pena incluir na sua lista de desejo. É um lugar maravilhoso. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!